E um filmaço lá da Paramount Plus, que eu já trago de cara pra você, se chama 12 anos de escravidão, de 2013, e foi dirigido pelo Steve McQueen, e a história é baseada em fatos reais, o que já deixa tudo ainda mais impactante. Ela acompanha o Solomon, que era um homem negro livre, vivendo em Nova York. Ele tinha família, trabalho, uma vida normal. Até que um dia ele é sequestrado e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos, e isso em pleno século XIX, antes da abolição da escravidão por lá. E é aqui que, pessoal, ele começa uma jornada absurda, passando 12 anos como escravo, sofrendo os horrores, vivendo com todo tipo de crueldade humana e tentando manter a dignidade e principalmente a esperança de um dia ser livre de novo. E esse filme aqui não é de ação ou aventura, mas ele te prende do começo ao fim, porque tudo parece tão real e tão cru que você fica assistindo meio que sem piscar. E o ator aqui que faz o Solomon tá simplesmente absurdo no papel. Sabe quando um ator não parece que tá atuando? Ele é o personagem. A dor no olhar dele, a forma como ele reage às situações, é tudo muito verdadeiro. E o elenco todo, aliás, é muito forte. Tem a Lupita Nyong'o, que inclusive ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por esse filme. Tem também o Michael Fassbender, no papel que, pessoal, é de dar raiva só de olhar a cara dele. Agora, assim, eu vou ser sincero com você, não é um filme leve, não é pra assistir de boa com pipoca e refrigerante, porque ele mexe com a gente, mostra a brutalidade da escravidão de um jeito direto, sem florear e sem aliviar, e é justamente isso que faz o filme ser tão importante, porque muitas vezes a gente estuda isso na escola de um jeito tão superficial e tão frio, que até esquece que eram pessoas de verdade que passaram por isso. E o filme ganhou o Oscar de melhor filme, e não foi à toa, porque é daqueles filmes aqui que a gente assiste e carrega por muito tempo depois que termina, te faz pensar, te faz refletir sobre o valor da liberdade e sobre a empatia e sobre quanto o ser humano pode ser cruel, mas também o quanto ele pode resistir. Então, se você ainda não viu 12 anos de escravidão, se prepare emocionalmente, vai, porque ele é um soco no estômago, mas é necessário, e é um filme que merece ser visto com atenção e com respeito, e também com o coração aberto. Então assiste lá na Paramount Plus, 12 anos de escravidão. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Paramount Plus, e eu só peço como sempre que você já dê seu likezão aí, e também se inscreva no canal, porque eu trago vídeo aqui todo dia, sempre ao meio-dia. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, deixa eu te falar de um filme que é meio escondido, mas que vale muito a pena assistir. Eu tô falando de Toshi, a história de uma criança com fome, você já ouviu falar? É um filme britânico, baseado na autobiografia do Nigel Slater, que é um chefe super conhecido lá no Reino Unido. A história gira em torno do próprio Nigel, quando ele era criança, nos anos 60. E assim, o nome do filme já dá uma ideia. Toshi, que é uma torrada, porque no começo da vida dele, a única coisa que a mãe dele sabia fazer era isso, pão tostado, e isso acabou virando meio que um símbolo da infância dele, de como a comida era simples, quase sempre a mesma coisa, mas ao mesmo tempo carregada de emoção. Mas o filme não é só sobre comida, é sobre um menino crescendo num ambiente meio difícil, com uma mistura aqui de solidão, luto, insegurança, e é aqui que a comida vira o jeito que ele encontra para se conectar com o mundo, expressar o que ele sente e de buscar afeto. E é muito bonito como o filme mostra essa relação entre a comida com as emoções. Não é só cozinhar por cozinhar, é quase um grito. E também tem uma virada muito boa quando entra uma personagem na vida dele, uma mulher que começa a disputar, entre aspas, a atenção do pai dele e que também manda muito bem na cozinha. E aqui rola aquela rivalidade bem engraçada, mas com fundo bem profundo, porque no fundo o que o Nigel quer é mesmo ser aceito e ser reconhecido. E o Fred Hageman, que faz o papel do Nigel, ele manda super bem. Tu deve lembrar dele da Fantástica Fábrica de Chocolate ou então de Bates Motel. Aqui ele tá mais contido, mas você sente tudo só pelo olhar, e o filme tem uma estética muito legal também. Tem aquela vibe britânica, bem melancólica, com a fotografia meio nostálgica. Então, se você gosta de filmes mais sensíveis, que falam sobre família e amadurecimento, com aquele toque britânico que mistura humor e dor, Toshi é uma baita dica. Então assista hoje mesmo, lá na Paramount Plus, Toshi, a história de uma criança com fome. E continuando a nossa lista de filmes lá da Paramount Plus, se você gosta de filmes de terror, daquele que mexe com a cabeça, se prepara porque Sorria 2 chegou com tudo. E para começar, se você assistiu o primeiro Sorria, você já sabe aqui que a parada é psicológica, não é só susto por susto, o negócio é mais profundo, envolve trauma, culpa e uma entidade bizarra que se manifesta através de sorrisos.
mas não é aquele sorriso fofo, é aquele sorriso travado, forçado, quase demoníaco, que já dá calafrio só de lembrar. E em Sorria 2, a história continua dentro do mesmo universo do primeiro filme, mas com uma nova protagonista. Dessa vez aqui a gente acompanha uma estrela da música pop que tá no auge da carreira, cheio de fama, fãs, holofote, mas que começa a ser perseguida por essa maldição sinistra. E é aqui que entra o terror. Não vem sobre só ela tá vivendo ou sentindo, mas também o fato de que ninguém tá acreditando nela, porque para todo mundo parece que ela só tá surtando ou que quer coisa da cabeça dela por causa da pressão da fama. E pessoal, esse aqui é o ponto forte do filme, porque ela usa o terror como uma metáfora para essa saúde mental. Ele mostra como traumas mal resolvidos podem virar monstros, e às vezes literalmente. E o mais bizarro é que essa entidade, essa coisa que persegue as pessoas, se alimenta exatamente disso, do sofrimento psicológico delas. É como se ele se aproveitasse dos momentos de dor e deixasse tudo ainda mais sombrio. E visualmente o filme é muito bem feito, a fotografia é pesada, tem aqueles tons escuros, frios, e nos momentos de susto são muito bem construídos. Não é aquele terror que só te dá susto gratuito, é mais aquele clima de suspense que vai crescendo, crescendo, até você sentir que não dá mais pra fugir. E agora o mais legal é que o filme não se apoia só no terror, ele também desenvolve bem a personagem principal, mostrando o lado humano dela e sobre o que ela tá passando por dentro, os traumas antigos, as inseguranças. Então você não assiste só com medo, mas também com empatia. Você quer que ela consiga se livrar daquilo, que ela lute, que ela sobreviva. Enfim, Sorria 2 é para quem gosta aqui de um terror inteligente, que não subestima o espectador. Tem susto, tem tensão, reflexões pesadas e tem aquela sensação desconfortável que fica depois quando o filme acaba. Aquele medinho de ficar sozinho e de se olhar no espelho e ver alguém sorrindo pra você do nada. E esse é o filme pra você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários pra me contar o que você achou, beleza? Assiste lá na Paramount Plus, Sorria 2. E pra finalizar o nosso vídeo, se você gosta de filmes históricos, daquele que mistura política, drama e umas boas questões morais, deixa eu te indicar um filme aqui que você é meio batido, mas que ele é muito bom. Conspiração Americana, de 2010. E o filme é dirigido pelo Robert Redford. Sim, um ator veterano que também manda muito bem atrás das câmeras. E ele é baseado numa história real que rolou depois do assassinato do Abraham Lincoln nos Estados Unidos em 1865. E olha, o clima do filme é denso, não tem explosões ou perseguições, mas tem uma tensão política e emocional que vai crescendo o tempo todo. A trama acompanha a Mary, uma mulher que é acusada de estar envolvida na conspiração que causou a morte do presidente Abraham Lincoln. E um detalhe aqui é que ela era dona da pensão, onde vários conspiradores se reuniam, e logo depois do crime ela é presa e levada a julgamento. Só que o clima no país é tão pesado e a comoção era tão grande que basicamente todo mundo já considerava ela culpada, mesmo sem um julgamento justo. E é aqui que entra o Frederick, um jovem advogado ex-soldado da União, que é designado meio que contra a vontade para defender a Mary. E cara, esse personagem é muito interessante porque ele começa o filme achando que ela é culpada mesmo, mas aos poucos ele vai percebendo que o buraco é muito mais embaixo e o conflito interno dele é muito real. Ele é leal ao país e à justiça, mas começa aqui a se questionar se o que ele tá vendo ali é realmente justiça ou só vingança disfarçada. E uma coisa que eu achei muito massa nesse filme é como ele levanta várias questões que ainda fazem sentido hoje, tipo, quando a justiça pode ser influenciada pela emoção, e se é possível um julgamento justo num clima de histeria pública. Enfim, se você gosta de filmes baseados em fatos reais, com diálogos bem escritos e atuações sólidas que te fazem refletir sobre a justiça, política e humanidade, Conspiração Americana é uma ótima pedida. Não é um filme de ritmo acelerado, mas é daqueles que te prende pela força da história e pelo impacto das decisões dos personagens. E o melhor, quando ele acaba, você fica com aquela vontade de pesquisar para saber mais sobre os eventos reais, e eu acho que isso é sempre um sinal de bom filme histórico. Então assiste aí na Paramount Plus, Conspiração Americana. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Paramount Plus para você, beleza? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Logo menos eu tô de volta trazendo mais um vídeozão para você. Até mais e fui.